Good morning. The Inter-American Defense Board would like to welcome the guests to this conference. Cyber defense in the Americas, the importance of cyberspace as a battlefield in the 21st century. It is noteworthy that in the case of any emergency, you should know that we have three emergency exits, two to my right side and another one by the curtains. In the escape route, there will be Secretariat personnel to guide us, if necessary. During the conference, there will be simultaneous interpretation through Channel 1 for English and Channel 2 for Spanish and Channel 3 for Portuguese. Also, the present conference will be live broadcasted through the website of the board. During the presentation, we appreciate that you turn off your cell phones or put them on silent mode. All of your questions will be welcome and should be forwarded through the moderator of the panel. In order to ask your question, press the white button, which is to the right side of your microphone on the table. For the guests sitting behind the table, there will be available microphones, wireless microphones that will be provided to you when you raise your hand and you want to ask your question. Also, we would like to ask you to let you know that the curriculum of the speakers are contained in the folder that was given to you. Thank you. Se solicita a los señores invitados. We would like to ask the participants to please stand up. Coming into the room of the Council of Delegates, we have the chairman of the Inter-American Defense Board, Brigadier General Luis Rodrigo Bustos. He is accompanied by the Director General of the Secretariat, General Lacroix, and the Director of the Inter-American Defense Council, General James Taylor, and special guests. A todas las autoridades, For all the authorities, the speakers, and all the guests present here, we would like to warmly welcome you. And we thank you for your participation. This conference called Cyber Defense in the Americas, Importance of Cyberspace as a Battlefield in the 21st Century, has as a purpose to propose recommendations to the member states on the security and the handling information through cyberspace, and also through protection of information systems, providing technical and educational advice at a very high level, and military and defense matters in compliance with what is said with the 2018 work plan for the Inter-American Defense Board. Next, we will have the President of the Inter-American Defense Council address the Council of the Delegates.
Pues, muy buenos. Good morning. We appreciate the presence of the representatives, of the permanent representatives of the member countries of the OAS and member countries to this organization, and to also the permanent delegates to the Inter-American Defense Board. Also the different representatives of the different organizations working in the area of defense and security, the moderators and speakers for the different panels that will make up this conference. To everyone, good morning. On behalf of the Council of Delegates of the leadership of the Inter-American Defense Board and of all who are part of this entity of the OAS, I would like to welcome you to the Casa del Soldado, the venue and headquarters of the oldest defense and security organization in the hemisphere. Also, we would like to express our most sincere gratefulness for dedicating part of your time today in order to attend this event on a topic of common interest, which is cyber defense in the Americas. The essence of what led to the creation of the Inter-American Defense Board more than 76 years ago, somehow it's still prevalent. Because if we consider the ultimate purpose of the mission in 1942 was to secure the physical security of the hemisphere in the face of the threats of war. And it is also true that in accordance to the current purpose, the Inter-American Defense Board continues to support in the defense of the countries of the hemisphere through the celebration of events such as the one that we are holding today, which will help all the member countries of the OAS in order to face threats in the cyberspace. Even though the topic of cyber defense comes up as a greater concern for the more developed countries during the 90s, in the Inter-American system, many years later, it has been discussed and also coming up to the light in the OAS due to the fact that with the intensive use of internet during the last decade, new threats have come up, a new way to commit crimes, so that in order to support the member states in the fight against cybercrime, the OAS, through the Inter-American Committee on Terrorism, in its cybersecurity program, is working on developing an agenda on cybersecurity in the Americas. In cooperation with a large number of national and international organizations, not only for political and technical matters, the OAS promotes and cooperates with the cybernetic capabilities of the member states through training and technical assistance, and also holding roundtables, also simulation exercises, exchanges of best practices in order to use this for better communication and technology. The OAS, in accordance with the foregoing, and in order to use all of the mechanisms and organizations that are available in order to concentrate all of its efforts on cyber security, in paragraph 154 of Resolution 2925 of the 48th Regular General Assembly of the OAS that took place last June, it mandated the Inter-American Defense Board to hold a conference on cyber security with the purpose of proposing recommendations to the member states on security in the way that information is handled through cyberspace and the protection of cyber assets. In compliance with this mandate, the Inter-American Defense Board, and in accordance with the specific functions established in its statute, has established in the strategic plan and in the working plans of the bodies that make it up, activities that will contribute towards the purposes established by the OAS in the field of cyber defense and security.
Likewise, the IADB conducts efforts in coordination with the Inter-American Defense Board and the government of Colombia in order to hold a seminar on cyber defense to take place in that country next May. The foregoing shows the ongoing commitment of the board in order to become the advisory body that is very relevant to the OAS in the area of security and defense in order to contribute to the fulfillment of the objectives and interests of that organization and its member states. With the celebration of this event, the IADB is joining the OAS efforts as well as other regional and hemispheric organizations in the search for strategies for the protection of information technologies. This is the reason why today we are here with the valuable help of all the speakers who honor us with the presence and their contribution, and reiterating once again our gratefulness for your willingness and your availability to be here with us, also making an appeal at the same time to your knowledge and experience in order to contribute experiences and opinions during the panels that we have planned for this event, which will contribute to the formulation of real recommendations to the OAS and the member countries, which will reflect the quality of the technical advice and consultative role of the IADB to the OAS in the area of cyber defense. Once again, thank you very much, and we thank you so much for being here. Next, in order to start the ceremony, we would like to invite the leadership of the board to... Asimismo, es importante efectuar una aclaración con respecto al moderador y oradores del panel número 1, que tocarán el tema seguridad en el manejo de la información a través del ciberespacio en el contexto global y hemisférico. Como se podrá observar en el tríptico, como moderadora del primer tema se contaba con la presencia de la señora Kerry Ann Barrett, especialista en políticas de seguridad cibernética de la OEA, quien por motivos de fuerza mayor no podrá acompañarnos hoy. Sin embargo, el día de hoy contamos con la presencia del señor Brian S. Quigley, Jr., secretario ejecutivo adjunto del Comité Interamericano contra el Terrorismo OEA-CICTE, quien será el moderador del primer tema, seguridad en el manejo de la información a través del ciberespacio en el contexto global y hemisférico. Asimismo, invitamos a ocupar a la mesa central a nuestros primeros oradores de la jornada matinal, la doctora Kimberly McLean, el señor Félix Uribe y el capitán de navío Enrique Arnáez Brasky. Asimismo, daré una breve lectura de las hojas de vida de nuestro señor moderador y nuestros distinguidos oradores. El señor Brian Quigley es el secretario ejecutivo adjunto del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, en la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Brian es oficial de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos, en comisión de servicio en la OEA. Comenzó su mandato en el CICTE en agosto del 2017. Antes de eso, fue asesor político y económico de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, del 2013 al 2017. Brian trabajó en la sección económica de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México del 2011 al 2013. También se desempeñó como oficial de Asuntos Públicos en los Consulados Generales de los Estados Unidos en Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo, México. Consejero interino para Asuntos Económicos y Políticos en La Paz, Bolívia. Assistente ejecutivo del subsecretario do Hemisfério Ocidental em Washington, D.C. É um oficial de economia em Tóquio. Foi assistente executivo do embaixador dos Estados Unidos no Japão. Seu primeiro cargo foi vice-cônsul em Guadalajara, no México. Ele tem domínio nas áreas de conhecimento, de consultoria de marketing, mercadotecnia, turismo e periodismo e jornalismo. Brian tem um mestrado em administração da Universidade de George Washington, um bacharelado em ciências e negócios internacionais da Universidade de Old Dominion. Ele é original de Virginia Beach, no estado de Virgínia. A primeira
oradora será a doutora Kimberly McLean, de Comando Cibernético dos Estados Unidos, o US Cybercom. Ela apresentará o tema entregando resultados através do ciberespaço. A doutora Kimberly McLean assumiu seu cargo no US Cybercom em J54 para desenvolvimento de associações de 2018. A doutora McLean é responsável pelos compromissos e associações internacionais com as nações associadas às Américas. Além do seu papel no US Cybercom, a doutora McLean hoje é oficial de reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, na Divisão das Américas e África, subsecretária adjunta da Força Aérea para Assuntos Internacionais, com sede na Força Aérea dos Estados Unidos, em Washington, D.C. No seu cargo, ela é responsável para liderar os compromissos internacionais das Forças dos Estados Unidos e os programas de cooperações de segurança, com um total de $5 milhões das Forças Aéreas das Nações Associadas Américas e África. A doutora McLean tem um PhD em Negócios Internacionais pela Universidade North Central, um mestrado em Ciências e Relações Humanas e Negócios Internacionais pela Universidade Humberton. Tem uma licenciatura em Psicologia da Universidade de Texas. Atualmente, ela está terminando um mestrado em Relações Internacionais em Oriente Médio e África, pela Universidade de Troy. Além dos seus títulos acadêmicos, a educação profissional militar da doutora McLean inclui curso de pesquisa no Centro de Pesquisa, Inteligência Estratégica da Universidade Nacional de Inteligência em Washington, D.C., na Escola de Comando de Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, Escola de Oficiais do Esquadrão da Universidade de Força Aérea, Montgomery, Alabama, curso de Segurança Nacional para componentes da Reserva, Universidade de Defesa Nacional de Washington, D.C. Também temos um orador, o Sr. Félix Uribe, professor adjunto associado do Programa de Cibersegurança da Universidade de Maryland. O seu tema será Internet das Coisas e como vetar ciberataques. O professor Félix Uribe ele é profissional de segurança e tecnologia, TI. Tem uma ampla experiência em campo de segurança, de cibersegurança e privacidade no setor público e privado. No âmbito acadêmico, é professor associado e adjunto do Programa de Política e Gestão de Cibersegurança da Universidade de Maryland, University College, onde ele dá aula em curso de cibersegurança, privacidade e cibercrime. E no âmbito governamental, é um oficial federal de privacidade e análise de segurança de TI no Departamento de Interior dos Estados Unidos. O professor Uribe se formou no Herbert H. Lehman, a faculdade da cidade de Nova York, a CUNY. Tem um mestrado e uma licenciatura em Ciências de Informática. Também teremos o palestrante, o capitão de navio Henrique Arnaiz Braschi. Ele é da Marinha de Guerra do Peru. O seu tema é Uma Visão à Ciberdefesa. O capitão de navio Henrique Arnaiz é o comandante de ciberdefesa da Marinha do Peru. Se formou pela Escola Naval do Peru. É qualificado em guerra de superfície, armas de superfície e mísseis. No âmbito acadêmico, tem uma graduação no curso básico de Estado-Maior, curso de Comando Estado-Maior e curso de Alto Mandato Naval da Escola Superior de Guerra Naval. Também tem curso de reposicionamento de forças marítimas, liderança e processo de planejamento rápido do Centro de Treinamento das Forças Expedicionárias do Atlântico, da Marinha dos Estados Unidos. Também tem curso de Planejamento de Defesa no Centro de Estudos Estratégicos Hemisféricos, o Centro Perry, da Universidade de Defesa dos Estados Unidos. Também se formado em Engenharia de Controle e Automatização da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Mestrado em Política Marítima da Escola Superior de Guerra Naval. Ele também, o senhor capitão de navio Henrique Arnaiz, ele é um contra-almirante que será efetivado almirante no dia 1º de janeiro de 2019. O painel número 1, eu vou passar a palavra ao senhor, nosso palestrante, o senhor Brian Kingley. É uma grande honra estar aqui como moderador desse painel. E eu vou falar minha palestra em inglês. It's an honor to be here this morning. The increasing use of cyber
O uso cada vez maior de ciberespaço para inteligência militar, espionagem e atividades criminais é uma ameaça para a paz internacional e segurança internacional. Ataques cibernéticos estão se tornando cada vez mais sofisticados e hoje são ameaças híbridas, com uma mistura de planejamento online e execução física. Não tem barreiras físicas, nenhum ponto de cheque para avaliar estas. Recrutamento online está aumentando também. E o fluxo de informação para informações de grupos criminosos também tem aumentado muito. Nós vemos que ataques cibernéticos pode usar dados como alvo ou ter um controle como grades elétricas, fiações. E esses ataques geralmente não dão avisos para ter uma detecção a tempo. Manipulação dessas vulnerabilidades hoje é muito comum e, com frequência, leva a roubo de dados pessoais. Um mercado negro e mercado cinza para comércio dessas informações, também informações de alto nível, está aumentando cada vez mais. Nós vemos casos de pedido de resgate, que hoje é um resultado de um fracasso para combater este. Defesa cibernética está relacionada à capacidade do Estado para prevenir e contra-atacar qualquer ataque cibernético que pode afetar a soberania nacional, incluindo o uso de internet para propósitos terroristas. Guerra cibernética e espionagem. Em 2010, as Nações Unidas, junto com um grupo de especialistas, recomendou diálogo entre os estados para discutir normas pertinentes ao uso de informações e informações tecnológicas para diminuir o risco coletivo e para proteger infraestrutura nacional e internacional. Existem cibernormas que não são suficientes para restringir essas atividades. A OEA, através do CIT, tem lidado com isso através do estabelecimento de grupos, construindo-se confiança no espaço cibernético. Isso começou em 2018 e, como resultado, foi o estabelecimento de 2 medidas para melhorar a confiança nas Américas. E tem um debate em andamento sobre espaço cibernético. Como o ser no espaço aeroespacial. Alguns estados começaram a voltar ao nacionalismo para usar dados, localização, como uma maneira de exercer controle sobre o espaço cibernético local. A Junta Interamericana de Defesa, em 2015, fez um estudo sobre possíveis componentes de uma estratégia de defesa cibernética nos países do Caribe, que explora os desafios e o que é necessário. O que eu gostaria de dizer? Neste momento, é urgente que nós, como uma região, podemos avaliar e lidar com ameaças cibernéticas em comum. Eu gostaria de apresentar e passar o microfone para a doutora Kimberly McLean, que irá falar os resultados de estudos que ela fez no espaço cibernético. Doutora McLean, você tem 30 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Me pediram para fazer minha palestra em 30 minutos. Eu vou tentar ir direto ao ponto. Eu tenho muita honra de ver alguns colegas que já faz tempo que eu não vejo. Isso, para mim, me faz me sentir em casa. Eu gostaria de falar mais qual é a missão do Comissão de Ciberdefesa dos Estados Unidos, o CIBERCOM. Também gostaria de falar de defesa cibernética e para onde estamos caminhando com uma comunidade global, em particular aqui no hemisfério ocidental. A chegada da idade digital criou desafios não somente para o Departamento de Defesa, mas também para os Estados Unidos e o mundo. Hoje, mais do que nunca, nós temos não somente ameaças tradicionais,
Mas também temos ameaças que não são tradicionais, como atividade cibernética, que podem afetar as nossas nações. Essas ameaças vêm de atores estatais e não estatais, que estão envolvendo suas operações com uma tecnologia que está cada vez mais desenvolvida para poder fazer essas operações. O espaço cibernético está sendo usado para comprometer informações sensíveis, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tanto do setor público como privado. E também para usar informações, operações, para influenciar populações e desafiar o nosso processo democrático. Isso é uma atividade maliciosa, que tem intenção de machucar os nossos estados e as nossas nações e nossos cidadãos. O escopo dessas atividades maliciosas cibernéticas continua aumentando. E a nossa dependência do espaço cibernético continua crescendo. Nós, e eu vos falo nós de uma maneira coletiva, nós temos que lidar com essas atividades maliciosas e aceitar que é um risco para os nossos estados e nossos cidadãos. Eu prometo não ler e apresentar os meus slides. Eu tenho 40 slides. Desculpa, estou brincando, são 17 slides. Eu vou falar da evolução e elevação do comando cibernético para unificar, combater e comandar. Eu vou falar um pouco da nossa abordagem operacional e vou falar dos papéis e responsabilidades que acontecem sob o nosso comando. Como nós chegamos aqui? Isso pode parecer um gráfico muito grande, mas todos nós estamos cientes, e eu quero falar rapidamente de ataques cibernéticos que podem ser maliciosos, que têm aumentado muito nos últimos 10 anos. Esse slide é apenas um exemplo dos ataques que aconteceram desde 2010. Para responder esses ataques, os Estados Unidos ativou o Cybercomando dos Estados Unidos, que está sob o comando estratégico dos Estados Unidos. Isso mostra a nossa capacidade de fazer uma operação no ciberespaço. Durante 5 anos, depois desse início, tivemos muitas atividades maliciosas, tanto em bancos, como sistema pessoal, que foi o caso dos ataques do DDoS de bancos. E também tivemos violação no nosso sistema de recursos humanos, nosso RH. Também vimos outras intrusões que aconteceram, como na Marinha. Isso nos leva até o ano de 2015, onde a Força Tarefa, que foi ativada nesse momento. Depois da ativação, nós tivemos o NONPETA e o ME-DOC. Eu não sou uma especialista em espaço cibernético e nem alego ser, mas eu entendo que esses ataques afetam a nossa habilidade de não somente de governar as nossas instituições, nossos recursos, nossos cidadãos e manter o nosso modo de viver. Em 2017, nós percebemos que tínhamos a capacidade de elevar o cibercomando a um comando em si. No dia 4 de maio de 2018, foi implementado. Com essa elevação, o presidente decidiu designar o cibercomando e definir seus papéis e suas responsabilidades para combater. Isso nos deu a capacidade de combater operações no ciberespaço, que antes tinham sido designadas ao comando estratégico. Isso nos deu a responsabilidade de dar treinamento para missões cibernéticas. Também nos deu os papéis e responsabilidades extras, que vieram com o título 10.
esta decisão para elevar o comando cibernético para um comando unificado reflete a maturidade do comando cibernético a um comando sobre o comando estratégico. Também nos deu a capacidade e nos posicionou para podermos responder de uma maneira proativa para ameaças cibernéticas que afetam o nosso globo. Quando nós falamos de autoridades, o comando, cibercomando, tem as mesmas autoridades de qualquer outro comando. Essas qualidades têm missões que são designadas ao comando. Preparam o comando e seja qual for a missão que for designada a nós. Essa elevação também nos deu o comando, a autoridade, para ter uma direção sobre comandos e forças subordinadas. Eu vou falar um pouco mais dessas forças subordinadas nos próximos slides. Mas esses são aspectos de operações militares, treinamento, logística. E também designou qual seria a cadeia de comando. Vou mostrar como essa estrutura funciona. Como podemos nos organizar. Essa elevação também nos deu autoridade de empregar força conforme necessária. Finalmente, isso dá administração e apoio de controle de recursos, equipamento, organizações e estruturas internas, treinamento, para podermos conduzir essas missões. Isso vai adiante do que parece ser, eu digo, em comparação com outros comandos, o cibercomando também foi designado a responsabilidade, autoridade sobre leis federais que não são especificamente designadas para o nosso comando geográfico. Esse comando está autorizado a ter responsabilidade de desenvolver estratégias, doutrinas, táticas, como nós podemos executar nossas missões no nível mais básico. Quais são as regras que estamos fazendo? Também tem uma preparação e submissão de programas, recomendações, propostas para o nosso secretário de Defesa. Nós entendemos que tem uma missão de o fazer. Como que nós podemos patrocinar essa missão? Também dá ao nosso comando a capacidade de exercer autoridade, direções e controle sobre a expansão de fundos para as forças que estão sobre o cibercomando. Treinamento, certificações de forças. Essas forças-tarefas estão sobre todos os componentes. Pode ser do Exército, Marinha ou Aeronáutica, a Guarda Costeira ou até mesmo a nossa reserva. Parte dessa elevação também nos deu a capacidade de validar e estabelecer prioridades. Nós sabemos que recursos às vezes podem nos restringir. Porém, como nós podemos lidar com os recursos que nós temos? Não somente como um cibercomando, mas também outros comandos geográficos e nossos parceiros. Como nós podemos usar o que temos nas nossas mãos para combater as ameaças de hoje e de amanhã? Uma outra responsabilidade que nós ganhamos para a nossa elevação foi apoio de inteligência, que seria dar mais apoio para elementos de inteligência em todo o governo. Nós monitoramos a promoção de operações cibernéticas, coordenamos com departamentos militares, nós treinamos e educamos nossos militares. Nossa preocupação é como nós podemos manter essa capacidade, como nós podemos manter essas pessoas talentosas. Porque nem todos são especialistas em operações tecnológicas. Como nós podemos fazer esse controle cibernético para podermos lidar com os desafios de hoje e os desafios de amanhã?
Como nós podemos trabalhar desta maneira? Não é fácil. A nossa missão é sincronizar, coordenar operações cibernéticas para defender o interesse nacional e colaboração com parceiros domésticos e também parceiros internacionais. Se nós observarmos o objetivo da missão, que está na tela, se você puder aprender alguma coisa nessa palestra de hoje, é que vocês têm que pensar que proteger e defender, preparar as forças para amanhã, fazer com que as nossas forças saibam manobrar de uma maneira responsável, projetar poder através do espaço cibernético e trabalhar em parceria, não somente com parcerias dos Estados Unidos, mas também parcerias no mundo todo. Nós nunca vamos entrar numa guerra no espaço cibernético, em terra, no ar, no mar. Esse é um problema global que iremos continuar a lutar como o mundo todo. Algumas das nossas forças ciber são relacionadas com proteção nacional, combate, e também as forças do DoD. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Isso dá uma visão geral de como é a nossa estrutura organizacional do comando cibernético. Nós falamos sobre a elevação do comando e capacidade de nos organizar de forma que nos permita ser ágil e responder às questões. O general Napassone é o comandante, ele também é o comandante da Organização Nacional. O nosso vice é Vincent Stewart. E como vê, quando observa sobretudo, nós temos representantes do componente de reserva, General Heinrichs. Também temos a Major General Max, da Guarda Nacional. Temos também o comandante da Cibermissão, que é o comandante geral, e também nosso comandante do JF, que é general. Na parte de baixo, organizacionalmente, nós somos organizados como diretorias do G1, por exemplo, cuida do pessoal. São as coisas, o comando que toma conta do nosso pessoal para cumprir as nossas missões. O J2 é o General Carpenter, o J3 é a operação e é o General Moore. A G4 é nossas operações diárias e planejamento das operações futuras. O Sr. Hall lida com a parte logística, é tudo relacionado com o movimento das pessoas de um lugar para outro para cumprir a missão no ciberespaço. O nosso J5 é a parte de planejamento e é onde desenvolvemos nossos planos de longo prazo e médio prazo, desenvolvemos nossas políticas e é como se diz, onde bate o coração, que é onde eu também trabalho, mas não é por causa disso, mas essa divisão também lida com as parcerias, como fazemos parcerias internamente com o Departamento de Defesa, com o governo dos Estados Unidos, mas também com outros países em todo o mundo ao lidar com as nossas questões. O J7 é o treinamento, o exercício, tudo que nos permita desenvolver o nosso pessoal e os nossos parceiros. O J8 é a diretoria de desenvolvimento de recursos, General Gingrich. Isso, se você pensar nisso como uma parte relacionada com pesquisa, como melhoramos a forma de operar e trabalham com a parte de capacidade, que é
também ligada ao general Capel. A estrutura organizacional. Falei um pouco sobre as nossas estruturas, General Notessoni. Isso dá uma visão estruturada de como é a nossa estrutura e a quem cada entidade se reporta. Na parte de baixo temos a parte das armas, a parte do Exército, o componente cibernético do Exército, dos fuzileiros navais, da Marinha. Isso são componentes que olham para o futuro, que operam dentro das suas áreas geográficas respectivas em apoio às operações cibernéticas. Também temos um centro de operações conjuntas em que todas as armas se reúnem junto com os nossos parceiros para realizar operações. Essa slide é a nossa estrutura organizacional mostrada como essa estrutura é. Nós temos 133 equipes designadas para estes comandos. Isso está ligado às missões nacional e também a questão de apoio e a própria missão em si. Também temos as missões de combate, que tem mais a ver com a parte tática. Apoio, também temos equipes de apoio que trabalham com eles. E também temos as forças de proteção cibernética, que são as equipes de ciberproteção, que trabalham não só com nossos comandos geográficos, Comando Sul, mas também com as nossas missões parceiras em todo o mundo para fazer treinamento e trocas e avaliações que nos permitem e permitem também os nossos parceiros a ver onde estamos em termos de nossa capacidade, onde estão as oportunidades para crescer e desenvolver para que possamos proteger os nossos respectivos domínios. Esses 133 equipes que eu falei antes são formadas de 6.187 pessoas. Eu vou parar um pouquinho para que possa observar com calma em termos do número geral de equipes e das missões que elas realizam. Então, as forças de missão nacional, a nossa parte ofensiva de ataque. A parte de combate está voltada para a parte dos requerimentos de combate, de comando e combate. E as forças de proteção cibernética estão voltadas para a defesa e segurança do Departamento de Defesa, infraestrutura e apoio para as redes do Departamento de Defesa, DoD. Eu queria falar um pouco sobre os nossos exercícios, os exercícios que temos dentro do Cybercommand. Nós temos o que se chama de CyberFlag 18, Cyber Guarda. O Flag usa ataque e defesa em todo o espectro de operações. Os objetivos são execução de operações cibernéticas integradas com combate e comando. O que podemos pensar nisso é a nossa capacidade de ter não só operações cibernéticas, mas incluir isso em tudo como fazemos, como guerreamos, como podemos pensar. Nós vamos ter a parte aérea, naval, terrestre, e vou incluir as minhas forças de missão cibernética nisso. A parte de guarda é uma resposta total da nação a um ataque. Isso também tem a ver não só com o Departamento de Defesa, mas inclui o nosso setor privado, os nossos setores de apoio,
como Departamento de Defesa da Pátria, Sistema de Telecomunicações, nossa estrutura elétrica, como respondemos, esse exercício nos permite identificar lacunas e começar a planejar e corrigir essas lacunas. A parte de Cavalheiro Cyber Night é um evento de validação e certificação. Isso é um treinamento conjunto de ciberespaço como certificação para exercer e testar operações conjuntas, planos, comando e controle, táticas, técnicas e procedimentos que as equipes participantes têm num ambiente. Os objetivos principais desse exercício é validar a preparação e prontidão estabelecidas, certificar as equipes para garantir que estejam operando de acordo com os padrões e aprimorar as lições aprendidas. Isso tem a ver com a forma como conduzimos nossas operações. Como fazemos as operações? É um esforço de equipe. Não é só o Departamento de Defesa, mas é todo o governo, como está mostrando aqui na tela. Alguns dos nossos parceiros, quando observamos todo o espectro do ciberespaço, o Departamento de Justiça, o FBI, o Departamento de Segurança Interna, cada um dessas equipes tem responsabilidades diferentes. O Departamento de Justiça e o FBI são os líderes de investigação e de fazer cumprir a lei internamente. A parte de Departamento de Segurança Interna é a parte de proteção e nós, o Departamento de Defesa, é o líder da Defesa Nacional. Todas essas coisas são feitas em coordenação com os nossos parceiros públicos e privados e também com os nossos parceiros internacionais. Então, tendo dito isso, eu vou parar de falar. Muito obrigado, doutora McLean. Aprendemos muito em tão pouco tempo sobre o Comando Cibernético dos Estados Unidos, então tenho certeza que teremos perguntas depois. Agora gostaríamos de convidar o professor Félix Uribe, que vai falar sobre a internet das coisas com relação a ataques cibernéticos. Professor Rio, o senhor tem 30 minutos. Sim, antes de tudo, é um prazer estar aqui como acadêmico, não como militar. Eu gostaria de agradecer à Junta Interamericana de Defesa pelo convite que me foi feito, ao Coronel Rodrigues Gonçalves pelo convite e toda a equipe que participou para a realização deste evento. O meu tema hoje é muito... eu tenho muita paixão há 3 ou 4 anos sobre este tema e gostaria de contar uma história de por que isso é tão importante. Antes de tudo, quero dizer que o tema da conferência é Ciberdefesa nas Américas, importância do ciberespaço como campo de batalha no século XXI. Eu quero que, quando os senhores pensam sobre a internet das coisas, como minas num campo de batalha, é um campo do espaço, como se fossem minas num campo de batalha. E estamos aqui porque, falando dessa história, a internet, alguns anos atrás, abriu o mundo. Antes, a internet era parte do Departamento de Defesa, das universidades e algumas organizações públicas e privadas. A internet foi
disponibilizada para o mundo, sem levar em conta a segurança cibernética. Eu me recordo, como professor em Nova York, nessa época, vi como um meio para levar o ensino, a educação ao mundo. Bem, a última coisa que eu pensava era sobre a segurança cibernética, porque eu queria basicamente era levar a questão da educação para o mundo, levar a universidade para o mundo inteiro. E, como todos nós sabemos, nós temos milhões, agora temos bilhões de computadores em todo o mundo conectados na internet. Isso que eu chamo a primeira onda. Disposições que foram feitas, computadores, servidores, laptops, hoje em dia temos tablets e outras coisas, e telefones também. São dispositivos da primeira onda de conexão que foi realizada. E, claro, já que estamos aqui, porque quando abrimos o mar, aí temos o problema não pensamos muito na questão da cibersegurança. Então, estávamos pensando só nas oportunidades de negócio. Na internet das coisas, vamos ver o que é a internet das coisas, como é hoje, como a conhecemos. Não há, para os que estão interessados, não há uma definição específica sobre o que é a internet das coisas. Como podem ver, tem diversas definições que estão na tela. Eu tenho a minha também, como pode ver, mas o objetivo é que a conexão de dispositivos, de coisas, dispositivos, aparelhos, com a capacidade de se comunicar um com os outros, o aparelho com uma pessoa, onde instalamos sensores, ouvidos, olhos, microfones, câmeras, sensores, e que tem a capacidade de processar informação que são vistas e que nos permitem nos comunicar com eles ou entre si através da internet, que é o que temos hoje em dia. Em casa nós podemos ter internet das coisas fechada, podemos conectar um microfone ou não, mas a internet das coisas são esses dispositivos que se conectam com a internet. E a segunda onda, a primeira onda, foi os milhões de computadores que foram conectados. Hoje em dia nós temos a segunda onda, que é conectar basicamente tudo à internet. E aí está o perigo, e aí vamos ver quais são esses perigos e por quê. Foi isso que me levou a estudar, e como parte dos grupos, quando estava participando da Interpol, na conferência última, foi a segunda conferência que tivemos sobre a internet das coisas, que é um tema novo, a OEA. Em 2016 eu falei um pouco sobre isso na Colômbia. Não sei se os senhores estavam lá, mas basicamente essa é a internet das coisas. Quando falamos de dispositivos e vamos ver quais são eles, são basicamente todos. Hoje em dia conectamos as câmeras, as luzes da casa, as portas, tudo nos dá a possibilidade, a tecnologia que é tão barata, de poder conectar tudo à internet. Desde o meu telefone, eu posso abrir a garagem da minha casa, ver as câmeras, as luzes, as portas. A minha casa é uma fortaleza automatizada, supostamente. Tem alguns riscos, vamos ver quais são esses riscos. E hoje em dia, este é o problema. Nós temos
o mesmo problema que tivemos quando abrimos a internet sem levar em conta a sua segurança. Hoje em dia estamos conectando tudo, absolutamente tudo à internet, sem levar em conta a segurança cibernética, porque estamos levando em conta a conveniência, o que é mais conveniente. Para mim, abrir a minha casa do telefone é melhor do que abrir com a chave. Talvez eu possa queira ver meus filhos, então eu olho pela televisão. Sensores na casa que se vê se alguém está abrindo a porta, abrir a janela. Isso é mais fácil, é mais conveniente. Para mim, como consumidor, é a questão da conveniência. Mas milhões de pessoas não sabem que implementam sem levar em conta as consequências e os riscos. E é isso que temos que levar em conta, principalmente quando verão com as infraestruturas críticas de muitos países. No caso, há infraestruturas que existem em vários países. Nos Estados Unidos são 16 setores considerados críticos e na implementação nós já sabemos a consequência, os ataques que podem ser feitos no sistema de informação, por exemplo. São diversos ataques, são vetores de ataque. Quando eu instalo a internet das coisas em aparelhos como esse dentro de também introduzimos condutores de ataque nos computadores que temos hoje. Temos que levar tudo isso em conta. Posso aplicar diversos exemplos que temos. Por isso, é forma de entender as coisas. No caso pessoal, meu telefone, meu relógio, meu computador, internet, minha casa, os escritórios, os edifícios e, hoje em dia, as estruturas críticas, colégios, hospitais. Os hospitais são muito importantes. Estão conectando seus equipamentos à internet. E, para dificultar ainda mais as coisas, estamos falando de minas no espaço cibernético, num campo de batalha. Essa é uma das projeções que temos, que dentro de 2 anos estará conectado à internet 30 bilhões de dispositivos. Essa é uma aproximação. Alguns falam que são 50, outros falam que são 40, outros falam que são 20. 20 bilhões de dispositivos são bilhões que podem ser utilizados para um ataque. Bilhões, 20 bilhões. Claro que no âmbito do consumidor, ele é quem introduz mais esses vetores de ataques em suas casas, seus carros. E estão aparecendo, como disse antes, em todos os setores. Neste caso, eu acabo de, como pode ver na parte vermelha, o setor de saúde, um dos setores de infraestrutura crítica nos Estados Unidos, também o setor de transportes, o que chamamos hoje em dia cidades inteligentes. Automatizar tudo, vamos conectar tudo à internet numa cidade, porque facilita muito as coisas para dirigir, para fazer tudo à distância. No campo da saúde, a quantidade de informações que está sendo obtida pelos aparelhos sobre os pacientes é incrível. É incrível a quantidade. É uma quantidade enorme. E como verão, estão aparecendo e continuarão aparecendo em todos os setores da sociedade. Todos os setores. Vamos para um mundo totalmente conectado. Uma amostra que temos aqui é o caso, como disse anteriormente, o meu telefone. O meu telefone se comunica com os serviços que eu tenho, que está na nuvem. Algum edifício, nos Estados Unidos, e essa companhia me permite comunicar com a minha casa, num router que me permite comunicar com um aparelho que eu tenho lá, o dispositivo de IoT que tenho com relação para ligar as luzes.
qualquer desses dispositivos serve como um vetor de ataque. Pode ter um ataque. O FBI anunciou há 2 meses que os routers estavam infectados e precisavam... É um vetor de ataque na sua casa, estavam infectados. E estavam sabendo o número de usuários nos routers e o FBI mandou um aviso. E uma dessas questões é... Como podem ver, todos esses dispositivos podem ser vetores de ataque na minha casa. Entram na rede e continuam. Esse problema, nós estamos... A questão dos roteadores que não são seguros, dispositivos, que é o que está aí, questão das luzes também é uma questão de segurança. É uma questão... Eu quero fazer isso porque é conveniente, eu quero levar ao mercado o mais rápido possível. É o que queremos fazer. Quais são? Quero colocar 2 exemplos bem claros, que são exemplos que eu acredito representarem bons exemplos das coisas que podem acontecer. São os dispositivos ligados, os ricos com os dispositivos como vetores de ciberataque. Os próprios dispositivos. Não estão muitos deles, milhões deles, na verdade, são milhões, não estão seguros. Não vêm com segurança e muitas vezes com capacidade de proteger a privacidade dentro. O segundo é a forma como são utilizados. A forma como são utilizados. Porque eu posso, porque se a estrutura não está segura, talvez não possa atacar diretamente o dispositivo, mas a forma como está sendo usado abre uma oportunidade para o ataque. Então, são 2 coisas que temos que observar. Eu vou dar exemplos. O primeiro exemplo, por coincidência, como estava na Colômbia, na conferência da OEA de defesa cibernética, e não tinha, nesse momento, nenhum exemplo para mostrar de como isso funcionaria. Esses dispositivos, temos que pensar nas possibilidades. Neste caso, o primeiro caso que eu vou mostrar foi um caso, vou chamar de caso 1, que foi o que despertou muitas pessoas para ver que os dispositivos podem ser usados para um ataque. Neste caso, foi uma delegação de serviço em 2016. Os dispositivos que foram usados para atacar um servidor, muitos usam Twitter ou Netflix. Neste ataque, que foi realizado nesta época, milhares de câmeras de segurança, não computadores, câmeras de segurança, gravadoras de vídeo e alguns roteadores foram utilizados como ponte, foram infectados e foram utilizados como ponte para atacar os servidores, em que Netflix, Twitter e diversos outros serviços estavam. Os serviços de DNS que permite abordar esses servidores apagaram, e aí o serviço não podia ser usado utilizando milhares de dispositivos, não computadores, mas dispositivos. Por quê? A ação principal, como disse, é negar o serviço, os nomes dos usuários e as senhas desses dispositivos eram da fábrica, nunca haviam. A pessoa que colocou a câmera nunca mudou a senha, nunca mudou o nome do usuário. Então, como vinha da fábrica, este programa procurava ver qual estava aberto
com o usuário de fábrica para infectar e utilizar para o ataque. Imagina, então. Pode pensar que isso foi Twitter, Netflix, mas quando pensamos nas infraestruturas críticas, por exemplo, como o serviço de energia, por exemplo, milhões de dispositivos. Nós vamos ter 30 bilhões de dispositivos no futuro. Isso posso comprometer 1 bilhão? Posso perfeitamente realizar um grande ataque. Este é o problema, esta é a minha preocupação. E este é um caso, o risco dos dispositivos, que vem dos próprios dispositivos sem segurança. Um caso que é muito interessante é que é uma coisa que está. Não é uma questão de dispositivo. O dispositivo estava seguro. Neste caso, não sei se conhece a aplicação chamada Strava, aplicativo que permite esse aplicativo permite acompanhar os exercícios, marcar os passos, quanto que correu, quanto andou de bicicleta e podem ver, eu coloco aqui na direção que o mapa. Essa empresa, junto com os usuários, mandaram as informações para a aplicação. Eles tinham uma coleção de mais de 3 bilhões de pessoas e fizeram esse mapa. Nesse slide, vocês podem ver o caminho percorrido. Isso foi rastreado através do aplicativo. E assim que foi feito esse mapa. Hoje nós temos milhões de pessoas trabalhando com isso. Temos de mais de 3 bilhões de pontos para dados. Vocês podem ver isso aqui, essa parte de frente do edifício, onde muitas pessoas correm. Muitas pessoas passam por aí correndo. Infelizmente, nesse slide vocês podem ver. Por que eu digo foi infelizmente? Vocês podem ver somente as partes iluminadas, onde mostram onde as pessoas correram, de fato. Infelizmente, foi mostrado nesse mapa o perímetro da base militar. Quem está correndo? Os militares. Os militares correm. Esse mapa, na realidade, não foi intencional. Mas esse mapa mostra a base aérea dos Estados Unidos na Síria. Ele define o perímetro. Ele define exatamente onde as pessoas estão correndo. E é o perímetro da base militar. E hoje, foi por isso que nós criamos essa política de não levar dispositivos que marquem o GPS, como esse relógio de pulso. Porque isso pode se transformar numa arma usada contra nós. Vocês veem exatamente onde as pessoas correm, aonde é o ponto onde as pessoas estão se concentrando. Vocês podem ver como isso pode não... vocês acreditam que um dispositivo desse é seguro, porém não é. Eu também vou fazer uma recomendação daqui a pouco sobre segurança. Vocês podem usar esses dispositivos, mas porém com consciência. Esses são somente casos gerais. Eu tenho vários casos para contar. Mas isso é para mostrar quando o dispositivo não é seguro. Isso é quando o dispositivo não for usado de uma maneira adequada.
E é importante lembrar disso. Eu acredito que muitos de vocês têm que lembrar disso. Tem que lembrar que o uso desses dispositivos de GPS podem ser rastreados. Desculpa, eu não tenho mais muito tempo para falar. Por que esse dispositivo pode ser um alvo de ciberataque? Em primeiro lugar, a quantidade de dispositivos. Existem milhares de dispositivos que toda a população usa esse tipo de dispositivo. Quando a internet foi aberta ao mercado, no início era somente para ser usada como telecomunicação. Porém, o objetivo, neste caso, é a conveniência. Uma outra coisa que podemos fazer é para saber o efeito físico. Ou seja, se, por exemplo, eu desligar a calefação da minha casa e uma pessoa está doente, não pode se mover, e a casa, de repente, começa a esfriar e chega abaixo de 0, a pessoa pode morrer. E isso acontece porque eu não pude me comunicar com essa pessoa. Isso pode ter uma implicância num ser vivo. Esse dispositivo não são somente como computador que nós temos hoje em dia, como programas antivírus. Não é também problema de pouca memória. Esse é um sistema muito complexo. Muitos deles estão sendo construídos, fabricados em várias empresas. Muitas empresas oferecem ou não esse tipo de serviço. Nós temos que levar em consideração essas coisas antes de comprar um computador. Para concluir, eu gostaria de recomendar algo. Para aqueles que estiverem pensando, ou que têm ou não, que se tiver um dispositivo como esse, numa base militar ou onde for, vocês têm que implementar políticas para o uso. Se não tiver. Porém, se não tiver prova, para poder ter um resultado, vocês têm que saber buscar provas para poder obter um resultado antes dessa implementação. Isso tem que ser feito dentro de espaço de defesa. Nós sabemos que temos que colocar no computador um programa antivírus. Nós temos que saber exatamente como usar o Facebook. Temos que saber como usar esse dispositivo. Nós temos que saber quais são as consequências desses programas. Como já foi dito pela nossa colega, temos que trabalhar em cooperação. Temos que trabalhar junto com os fabricantes. Por exemplo, se eu for instalar uma câmera que é extremamente sensível, eu quero que o fabricante saiba qual é a minha capacidade de proteger a minha instalação. E isso, se for no mercado público, tudo bem, talvez segurança não seja tão importante, mas nós temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar junto com os fabricantes, com os vendedores, porque nós temos que ser conscientes das consequências dessas minas, deste campo de batalha, que é o ciberespaço. Muito obrigada, professor Uribe. Eu agradeço, mas eu vou confessar que eu estou um pouquinho mais paranoico depois de ter ouvido suas palavras. Vamos continuar. Vamos chamar a vocês para fazer um pequeno intervalo, para tomar um cafezinho. Será aqui na sala ao lado. Por favor, retornem em 20 minutos. Muito obrigada.